Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar, busca o seu lugar. Vamos ouvir a homilia de Dom Gil. Amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Querido Padre Bruno, novo reitor desse santuário, demais sacerdotes, administrador do santuário. Queridos irmãos, queridas irmãs, quero saudar também Padre Vandemir, que é o diretor espiritual. O que o senhor é? Do assessor-geral nacional da comunidade Schenstadt, né, do Mãe Rainha, que tem um trabalho do Terço dos Homens maravilhoso. Aliás, eles que começaram este grande movimento Terço dos Homens, que depois se espalhou por tantas comunidades do Brasil. E muitos homens do Terço da Mãe Rainha estão aqui, além de outros também de outras comunidades. Esse dia é muito importante para nós, queridos irmãos, porque estamos celebrando este primeiro Kairós, aqui na Canção Nova do Terço dos Homens, recordando essa maravilha que Deus fez em nosso favor no Brasil, que foi a descoberta, não é, aparecimento desta imagenzinha que está no Santuário Nacional de Aparecida. Ela está lá no ícone, lá no nicho, melhor dizendo, está lá aquela imagem original. Tantas outras réplicas estão sendo feitas, mas aquela original está guardada ali naquele local para a nossa veneração. Foi uma bênção que Deus deu ao Brasil e vai dando, né, vai multiplicando essa bênção através deste símbolo tão singelo e tão expressivo, que nos mostra que Deus não precisa de coisas grandes. Com coisas pequenas, Ele faz maravilhas. Basta Ele querer. Com pessoas pequenas, com pessoas simples ou com coisas simples, Deus movimenta o mundo. Ele sabe o que faz. O terço é uma coisa simples, mas movimenta o mundo. Então, nós estamos celebrando este Kairós e complementando assim esta 9ª Romaria Nacional do Terço dos Homens ao Santuário de Aparecida, que reuniu 70.000 homens. Podem dar uma salva de palmas aos homens do terço. 70.000 homens.
Cada ano vai aumentando. Eu estou acompanhando o Terço dos Homens já há 8 anos, em nome da CNBB, dos bispos do Brasil. Da primeira Romaria até agora, o movimento cresceu imensamente. A primeira tinha 600 homens, agora temos 70 mil. Ontem lá o santuário foi uma coisa maravilhosa, não foi? Os homens estão aqui. Maravilhosa. Quando eu mandei levantar os terços lá, eram 70 mil terços levantados. Olha que maravilha. Olha esse movimento do Terço dos Homens, irmãos e irmãs, para mim é um milagre de Nossa Senhora em favor do Brasil. Os brasileiros andam muito confusos, com tantas coisas, com tantos problemas políticos, problemas sociais, problemas ecológicos e até problemas religiosos, porque tem gente que fala mal de nós, não é? Fala mal de nós, católicos. Nós não queremos falar mal deles, de ninguém, mas queremos que Nossa Senhora nos proteja, e ela está protegendo, através do Terço dos Homens, que cresce de uma maneira fabulosa, sem ninguém pôr a mão. Ele vai crescendo, crescendo. Cada dia eu fico sabendo de mais um grupo de Terço dos Homens que está surgindo aqui ou acolá. O Terço dos Homens tem salvado muitos homens, tem salvado muitas famílias. Vocês não sabem quantas, mas quantas famílias são recuperadas pelo homem que encontrou o grupo do Terço dos Homens e mudou a maneira de pensar, e mudou o jeito de sua vida. Às vezes estava lá numa situação quase que de estouro, de quebrar a família, de destruir a família, volta tudo ao sentido original. Por quê? Porque encontrou o terço, o jeito de rezar. Irmãos, o terço transforma, a oração transforma. Ontem, um repórter aqui da Canção Nova me perguntou em Aparecida, o evangelho de ontem era da transfiguração. Ele perguntou: Dom Gil, a oração, ela transfigura a pessoa mesmo? Foi claro que transfigura. Ela transfigura, ela muda a pessoa. O evangelho de hoje fala sobre o amor incondicional. Perdoar até os inimigos, rezar, melhor que perdoar ainda, rezar, desejar o bem àqueles que nos desejam mal. Quem reza encontra este caminho. Quem não reza, certamente terá dificuldade de encontrar o caminho do perdão. Mas rezando, você sabe que há algo mais elevado do que as coisas humanas. A coisa mais importante do que as nossas relações. Há um Deus que é misericordioso. Há um Deus que nos perdoa. E se nós queremos ser perdoados por este Deus, nós também devemos perdoar os nossos irmãos. E Jesus, ensinando-nos a rezar, no Pai Nosso quis colocar esta prece: perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E nós rezamos o Pai Nosso ao menos 5 vezes, quando rezamos o terço. Se rezamos o rosário todo, com as 4 contemplações, são 20 Pai Nossos que nós rezamos. Rezamos a Ave Maria. O terço é uma oração bíblica que nos ensina as verdades do céu. É uma oração cristológica que nos faz contemplar o Cristo na sua pregação e no seu gesto de misericórdia, salvador. Então, a oração transforma? Transforma. E transforma de que jeito? Para melhor, claro. Na primeira leitura, nós vimos aqui, não é, a ordem de Deus a Moisés, que ele mandasse falar, que ele falasse para todo Israel: sede santos, porque eu sou vosso Deus, sou santo. Então, o que Deus quer de nós é que nós sejamos santos. Mas como posso eu ser santo? Você se santifica, em primeiro lugar, através da sua relação com Deus. Sua relação com Deus. Deus é que te santifica. Mas você precisa ser aberto à ação de Deus.
E como você pode ser aberto à ação de Deus se você não reza? Se você não tem este contato com Deus, que é a oração? Então a oração nos transfigura, ela nos muda. Assim como nós vamos crescendo desde criança, ninguém nasce com 1,80 m ou 1,50 m. Nós nascemos criancinhas e vamos aumentando, vamos melhorando, vamos desenvolvendo. Assim também é o nosso espírito. Nós vamos também aumentando, melhorando, aprendendo. E quanto mais nós rezamos, mais perfeito é o nosso espírito, mais perfeita é a nossa alma, é a nossa vida. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Perfeito em quê? No poder, não. Deus, nós nunca vamos atingir o poder de Deus. No amor, na capacidade de amar. É o que Jesus nos ensina neste Evangelho de hoje. Amai os vossos inimigos, rezai pelos que vos perseguem. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. É a ordem de Jesus. Este é um amor que está superior a qualquer outro tipo de amor no mundo. E, aliás, meus irmãos, é muito interessante, é o distintivo, é o que diferencia o cristianismo das outras religiões. Dar a vida por amor, morrer por amor até do inimigo, isto é de Jesus Cristo. Só se encontra na pregação de Cristo. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda, isto é a palavra de Jesus, mas é isto que te santifica. É isto que te torna mais perfeito, é que te torna mais santo, é saber perdoar até as últimas consequências. Se alguém quiser abrir um processo contra você para tomar a sua túnica, dê também a ele o seu manto. O que é isto? Processo para tomar a túnica. A túnica é aquela coisa que nos identifica. Então, uma agressão moral contra nós é querer tomar a nossa túnica, quer dizer, deixar a gente nu diante dos outros. Uma ofensa moral. Mas Jesus diz, se alguém quiser te roubar a túnica, entrega para ele também a capa. De tudo. É preferível perder amando do que ganhar odiando. O contrário do amor é o ódio. O mundo, meus irmãos, não nos ensina esta verdade de Jesus Cristo. O mundo não nos ensina essa verdade. Pelo contrário, ele nos ensina a odiar, a vingar. Acha que é um direito da pessoa humana vingar. Você foi ofendido? Então você tem direito de ofender. Aliás, Jesus dizia que no tempo dele já alguém ensinava isto. Olho por olho, dente por dente. Esta frase parece que não está escrita em lugar nenhum do Antigo Testamento. Jesus não estava citando o Antigo Testamento. Estava citando certos costumes e às vezes até certos ditados que andavam no meio do povo. Diz os estudiosos que não está na Bíblia, mas que quando fizeram aquela pesquisa em Qumran, perto do Mar Morto, nas grutas lá de Qumran, descobriram um texto e tinha coisa escrita parecida com isso. Quero dizer, você foi ofendido, tem direito de ofender. Jesus não ensina isso daí. Ele não ensina que alguém possa responder com vingança aquilo que recebeu do inimigo. A vingança não pertence ao nosso coração, não pertence à nossa religião, não pertence à nossa fé. A vingança não pertence. É preferível você sofrer o ódio do que odiar. É preferível você sofrer o fingimento do que ser fingido. É preferível você sofrer a maledicência
do que ser uma pessoa que espalha a calúnia, né? O mal contra os outros. Ah, meus irmãos, é Jesus que nos ensina esse caminho de santidade. Perdoar até os nossos inimigos e rezar por eles. É um desafio. Nós devemos estar dispostos a fazer isso, porque não é palavra de um homem, não de um grande pregador, é de Cristo. Amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. Isto é fácil? Não. Mas é o exigente. É a exigência de Cristo. É aquilo que nosso Senhor pede de nós. Perdoar. Uma vez, lá na Diocese de Divinópolis, aconteceu um fato que me marcou. Um senhor morava na roça com a sua família, tinha lá a sua propriedadezinha, mas os filhos foram crescendo, ele quis mudar para a cidade, para os filhos poderem estudar. Naquele tempo não tinha nem escola direito no lugar que estava. E ele mudou para a cidade, vendeu tudo que tinha lá e entrou no ramo do comércio, fez lá um armazém, estava indo bem e tudo. E ele era muito católico, era líder religioso lá na sua comunidade rural. Depois que ele estava bem estabelecido ali, um dia, o filho dele, à porta do seu comércio, foi assassinado. Um homem bom, um rapaz bom. Ninguém sabe por que aquele sujeito teve a coragem de matar uma pessoa tão boa. Certamente seria para roubar. E a família inteira ficou abalada com aquele crime. Imagina uma família boa, lá do interior de Minas, sem nenhum problema de qualquer ordem dessa natureza aí, de vingança, de nada. Gente boa. E o pai, então, quando chegou o corpo para ser velado, naquele tempo se velava em casa, hoje mais nos velórios, em casa, o pai chegou com o coração partido, os filhos chorando, a mãe chorando amargamente, vendo o filho assassinado ali no caixão. O pai chamou a família, falou: vamos parar um pouco agora com o nosso choro e vamos rezar. Mas eu quero rezar em primeiro lugar, não é para o meu filho, é pelo assassino. Vamos rezar pelo assassino. O nosso filho, nós sabemos que ele é uma pessoa boa, está na mão de Deus, mas ele está precisando de oração. E rezou e fez uma oração de perdão. É claro que a justiça teve que fazer o seu papel, mas no coração daquele homem, daquela família, não havia nenhum tipo de rancor. Outro exemplo bonito, meus irmãos, o do Papa João Paulo II. Foi atirado ali na Praça de São Pedro, por Aliaca, e ele depois fez uma visita a este moço na cadeia e ofereceu a ele o perdão. Então, não guardar ódio no coração, meus irmãos, é uma lei de nosso Senhor. E ainda que a ofensa seja grande, nós devemos estar dispostos a não guardar no coração nenhum tipo de ódio. Olha, meus irmãos, muitas vezes você pode ser caluniado. A calúnia é uma mentira grossa que faz contra você, pode destruir o seu nome, destruir a sua vida. Você pode ser perseguido, mas você não tem o direito de guardar ódio de quem te calunia e de quem te persegue. Você não tem esse direito. O nosso dever é de perdoar. Olha, responder o mal com o bem é um dever. E você pode até não ser compreendido com isto. Alguém pode dizer: mas você é um bobo. Você está sendo ofendido, não responde. Você está sendo caluniado, não explica. Isto, você está fazendo um papel de besta. Essa palavra serve para quem não crê em Cristo, para quem não crê em Deus.
mas não para você que crê em Deus. Você não é bobo. Você não é um tolo. Você é um obediente de Jesus Cristo. Você é um seguidor da palavra de Cristo. E ainda que todos te criticassem, valeria a pena você ir debaixo dessas críticas, sabendo que é fiel ao Cristo que você acredita e ama. Você é fiel à palavra de Deus. Não se importe com aquilo que vão dizer. Até na justiça comum, às vezes, tem coisas lá que são dessa natureza. Por exemplo, se a pessoa é ofendida e não responde, quem cala consente, porque está consentindo que aquelas ofensas são verdadeiras. Não são, nem sempre elas são verdadeiras. Elas podem ser apenas ofensas. Você tem direito, na linguagem humana, você tem direito de responder, de processar, de fazer isso que aquilo, mas é um direito. Direito você pode renunciar em nome de uma outra coisa maior. Quem cala consente. Não, muitas vezes você cala não para consentir, mas para que o mal não fique pior. Para que o mal não cresça. E você então só tem um remédio, obedecer a Cristo, como Jesus nos ensina nesse Evangelho. Amarás o teu próximo ou dirás o teu inimigo? Não. Amai os vossos inimigos e rezai pelos que vos perseguem. E a gente às vezes pode ficar entre a situação, eu tenho um direito na lei e eu tenho um preceito religioso. Eu posso responder, eu posso ofender, eu posso levantar defeitos da pessoa em público, assim como ela me caluniou, eu posso caluniar, eu posso usar as mesmas armas dela, se ela me persegue, eu vou perseguir, se ela me calunia, eu vou caluniar, se ela me agride, eu vou agredir, se ela me dá um tapa, eu dou outro, eu posso fazer isso. Mas eu não devo fazer isso. E se eu tenho o direito de responder, muitas vezes esse direito tem mesmo que ser renunciado. E entre você ter a proteção da lei humana e a proteção da lei divina, eu escolho a lei divina. Porque mesmo a gente sabe que a justiça humana é muito falha. Muitas vezes a justiça humana, ela é comprada a peso de dinheiro. Ela é comprada a peso de dinheiro. Ela é comprada a peso de propina, como nós sabemos. E isto me desonra. Isso me desonra. A grande honra da pessoa é chegar no fim da vida e dizer: eu nunca comprei meus direitos com dinheiro. Eu nunca comprei a minha paz com dinheiro. Eu comprei com o meu modo de proceder, com o meu jeito de viver, do jeito que Jesus me ensinou. Então, optar para o seguimento de Jesus, como está nesse Evangelho, capítulo 5 de São Mateus, é para nós o ideal, porque foi Jesus que nos ensinou. Nunca, meus irmãos, vingar, nunca guardar o ódio, nunca pagar o mal com o mal, nunca responder àquele que nos ofende com as mesmas armas que ele usa contra mim, contra nós. E aí, meus irmãos, a gente volta à oração. A oração nos ajuda a ter essa atitude e a permanecer na estrada da conversão. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. A oração nos ajuda a ficar serenos quando estamos atacados, quando estamos em situação vítima de ódio. A oração nos protege, o terço nos protege. Papa João Paulo II escreveu aquela exortação apostólica, Rosarium Virginis Mariae, e ele diz em determinado momento: o terço é minha oração predileta.
Ele me salvou de muitas situações difíceis. É verdade. Eu vou contar para vocês um fato. Eu era pároco numa cidade do interior de Minas, e uma moça chegou na minha casa paroquial, me lembro que foi ali pelas 2 horas da tarde, e ela disse assim: padre, o senhor podia confessar o papai? O papai está muito mal, está com quase 80 anos, sofrendo do coração, e eu tenho medo de ele ir para o inferno. Com essa expressão. Mas o que aconteceu com seu pai? Tem 40 anos que ele não entra numa igreja. Ele não reza. Não falou que não reza. Falou, ele não vai à missa. Ele não confessa. Eu tenho medo dele morrer e ir para o inferno, porque ele é um homem muito nervoso, tem raiva de todo mundo, xinga muito a gente, a minha mãe, os vizinhos, os empregados, trata a gente muito mal, parece um homem dominado pela raiva, pelo ódio. Eu acho que ele, se morrer desse jeito, sem confissão, ele vai para o inferno, padre. Vai lá confessar o papai. Aí eu falei, minha filha, ele está muito mal. Não, ele está com o coração ali, está desenganado pelos médicos, o coração está muito fraco. Falei, então eu vou lá, é agora. E arranjei lá um ministro da Eucaristia para entrar no carro comigo, para não sair com aquela moça sozinha pelas estradas, e fui lá na casa desse homem. Cheguei lá, na sala, a senhora me recebeu, eu fiquei conversando ali, os filhos conversando, a senhora, fora da cidade, assim, uns 18 quilômetros da cidade. E quando esse homem, que estava, não dentro da casa, mas numa casinha à parte, assim, ao lado, era uma casa de costura, ele estava lá, ele ouviu falar a palavra padre e começou a esbravejar. Tem padre aí? Padre, não pisa na minha propriedade, pode ir embora, manda esse padre embora, que eu não quero ver padre na minha vida. Eu fiquei escutando aquilo, a senhora ficou muito acanhada com aquilo, falou, o senhor não vai lá confessar esse meu marido, ele é muito ignorante. Eu falei, não, eu vou. A filha dele tinha me contado uma coisa estranha, na viagem. Quando eu perguntei a ela assim, mas o seu pai vai querer a confissão? E se ele é tão afastado da igreja, nem reza? Ela falou, não, rezar até que ele reza. Eu falei, mas ele reza? Reza, ele reza o terço todo dia. Mas como é que é isso? A mãe dele, antes de morrer, chamou os filhos ao redor da cama e falou, a herança que eu quero deixar para vocês é o terço. Não deixe de rezar o terço todo dia. E aquele homem guardou aquela mensagenzinha da mãe e rezava o terço todo dia. O resto é do jeito que eu estou contando para vocês, mas o terço ele rezava. Aí quando ele começou a esbravejar lá, me xingar e mandar embora e falar os impropérios que ele queria falar contra a gente, a esposa dele, muito envergonhada comigo, falando, o senhor não vai lá, ele vai te maltratar. Eu pensei, não, eu vou lá, eu vou conversar, fica tranquila. Eu pensei comigo assim, naquele tempo eu era novo, sabe, eu tinha uns 30 e poucos anos, falei assim, eu estou novo e forte, ele está velho e fraco, e se surgir qualquer coisa lá, eu saio ganhando. Aí eu fui lá falar com o homem. Cheguei lá, o homem estava sentado numa espreguiçadeira, de pijama. Aí eu cheguei sozinho, falei, não vem ninguém comigo não, só eu e ele. Fui lá, puxei um banquinho, sentei perto dele, falei, o senhor me conhece? Ele disse, não, nunca te vi na vida. Eu falei, eu também nunca te vi não, primeira vez que estou vendo é agora. Também não conheço o senhor não. Eu vim aqui, eu não sou médico, não sou advogado, não sou isso, não sou nada, eu sou padre. Aquele padre que o senhor estava xingando ali, sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Eu vim aqui para te oferecer a chave do céu. Agora, o senhor pega se quiser. Deus não obriga ninguém a receber a chave do céu. O senhor está desenganado pelos médicos. Está por um fio. Seu coração está por um fio. Sabe? Morrer, meu filho, a gente não sabe a hora. Eu posso sair daqui e morrer aí na porta da sua casa. Mas está parecendo muito que o senhor vai morrer primeiro que eu. Está parecendo muito que o senhor vai morrer primeiro que eu.
E na hora que o senhor morrer, como é que o senhor vai comparecer diante do trono de Deus, hein? Com esses pecados que o senhor tem aí, que o senhor não entra na igreja, tem 40 anos que não vai numa missa, não confessa, não comunga, fica falando de padre, fica xingando padre, bispo, papa. O senhor sabe o seu lugar, né? O senhor sabe o que está preparado para o senhor, né? Pois é, na hora que o senhor morrer aqui, o senhor vai comparecer diante do trono de Deus. E o senhor está achando que não existe trono de Deus? Não existe trono de Deus. E lá você vai comparecer diante dele sozinho. Aqui na terra, o senhor tocou demandas aí, tinha advogado que o senhor podia pagar para te defender. Lá não. Lá é o Senhor e o Supremo Juiz. E o senhor já pensou que vai te acontecer? E o homem foi ficando vermelho, queria me responder. Eu falei, não, o senhor já falou demais, o senhor estava até me expulsando aqui da sua terra. Deixa eu acabar de falar. Depois eu falei assim, que o homem estava bem nervoso, eu falei, escute, agora eu estou tendo a impressão que foi Nossa Senhora que me trouxe aqui. Porque Nossa Senhora é mãe. E a mãe, o filho pode ser o que for, que a mãe sempre acha uma coisinha boa nele. Nenhuma mãe quer ver o filho condenado. A mãe é assim. O filho pode ser ruim para todos, mas para ela ele é um filho. Ela acha uma coisinha boa nele. E o Senhor teve coragem, teve, essa disposição de rezar o terço todos os dias, porque a sua mãe pediu. Mas além da mãe aqui, há uma mãe no céu, e ela é que mandou a sua mãe fazer isso. E eu acho que foi Nossa Senhora que me trouxe aqui. O Senhor, 50 vezes por dia, o Senhor, sendo o que é, ainda tem coragem de dizer a Nossa Senhora, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E eu fiquei pensando na ladainha de Nossa Senhora, que tem uma das expressões muito bonitas, refúgio dos pecadores. Eu acho que Nossa Senhora que me trouxe aqui, meu irmão. Ele começou a chorar, puxou o terço do bolso do pijama e disse, foi ela mesmo, padre. Eu já rezei o terço hoje, foi ela mesma. Foi ela mesma. Eu quero pedir perdão à minha mulher, quero pedir perdão aos meus filhos. Eu quero pedir perdão, eu quero fazer uma confissão com o senhor. Eu falei, eu vou confessar. Aí fez a confissão muito bem feita, né? Falou tudo que quis falar, demorou um pouquinho, mas ele foi falando. Na hora que eu tirei o Santíssimo do bolso, que eu tinha levado numa teca para dar a comunhão, ele falou assim, não, padre, eu ainda não posso receber a Sagrada Forma, expressão dele. Eu tenho que pedir perdão a quem eu ofendi. Só, por favor, chama minha mulher, meus filhos, meus empregados que estão aí. Eu fui lá, chamei, entraram no quarto, ele foi pedindo perdão à mulher, aos filhos, aos empregados, tirou todo o ódio do coração e disse, olha, eu quero agradecer a Deus e a Nossa Senhora ter trazido esse padre aqui, porque eu fiquei livre de uma coisa que estava me atormentando há 40 anos. Eu dei a absolvição, dei a comunhão, e você sabe como é que acabou aquela cena. Todo mundo chorando, todo mundo olhando, aquele senhor que antes era um leão bravo, se tornou em manso cordeiro. A oração transfigura ou não transfigura? Maria transfigura ou não transfigura? Maria muda o coração ou não muda o coração? O terço vale ou não vale? Viva o terço dos homens! Viva o terço das mulheres! Viva o terço das famílias! Viva o terço da Igreja Católica! Ah, meus irmãos, assim é que Nosso Senhor nos quer, perdoando, tirando o ódio do coração, tirando o ódio do coração. E Maria, tão bondosa, nos ajuda a tirar o ódio do coração. Ela não quer ver nenhum dos seus filhos escravizados pelo ódio, pela vingança,
por qualquer coisa que seja. Por isso, quando pescaram a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida, ela tinha uma cor negra, ela estava quebrada. Qual que é a mensagem disso? Naquele tempo tinha escravidão no Brasil, e ela queria dizer, nada de escravidão, acabe com essa escravidão. Para mim não há diferença de raça nem de cor, não há diferença entre pobres e não pobres, todos são meus filhos, eu quero todos no caminho da honestidade, da liberdade e da alegria. Eu quero todos livres da grande escravidão que é o pecado, que é o ódio, que é a vingança. Assim é que Nossa Senhora apareceu e no silêncio daquela imagenzinha vem nos pregando aquilo que Jesus nos ensinou. Nossa Senhora não tem uma pregação dela, não, a pregação dela é de Jesus Cristo. Nossa Senhora não aparece por causa dela, por causa de Jesus Cristo, como foi em Fátima, em Lourdes, em qualquer lugar. Ela vem não para aumentar a mensagem de Jesus Cristo, mas para ressaltar, para pedir para que todos os pecadores se convertam. É assim que Nossa Senhora age conosco, irmãos. Então, rezar o terço vale. Rezar o terço, não só o terço, qualquer oração bem feita vale. Eu fico muito encantado com as adorações do Santíssimo, as vigílias diante do Santíssimo Sacramento, que muitos fazem hoje, muito mais do que há uns anos atrás, podem ter certeza. E jovens, eu tenho um grupo de jovens em Juiz de Fora que faz adoração toda sexta-feira, diante do Santíssimo, eles estão falando, rezando, cantando, recebem a bênção, à tarde da noite voltam para casa. Rezar, unir o coração a Deus, coloca a paz no coração e nos faz obedecer a Jesus Cristo, neste caminho de santidade. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O caminho de santidade, meus irmãos, ele não é ele é dinâmico, ele vai melhorando, a gente vai melhorando cada dia. Você olha hoje, compara com 20 anos atrás, você tem que saber que você melhorou. Por quê? Porque Deus te santificou. Mas por que Deus te santificou? Porque você abriu o coração para Ele santificar. Porque a oração leva você a amar o próximo, a fazer a caridade para com os pobres. Eu vejo o Terço dos Homens aí, eu ando por esse Brasil afora, visitando o Terço dos Homens, agora no mês de maio, no último domingo de maio, eu vou participar de uma grande concentração do Terço dos Homens em Palmas. O Dom Pedro Brito, que é o bispo de lá, me convidou para ir lá numa concentração do Terço dos Homens na Arquidiocese de Palmas. Eu tenho ido para todo lado. O que eu tenho visto é que os homens não param na oração, eles vão para a ação. Eles fazem, logo estão fazendo a caridade para os outros, ajudando os pobres, ajudando a alimentação, ajudando o doente, ajudando a construir, como vimos um testemunho lá ontem, um testemunho de um grupo de Terço dos Homens que construiu um novo asilo de idosos, né? Porque o asilo estava muito ruinzinho, eles não tinham dinheiro para comprar, para fazer construir o outro asilo, e eles construíram o grupo dos homens. Irmãos, a oração nos leva à ação. A ação nos leva a compreender a lógica de Jesus Cristo. A lógica de Jesus Cristo é amar, amar e amar. E esta lógica de Jesus Cristo foi vivida por Maria. Você não encontra no Evangelho nenhuma resposta de Maria ao mal que alguém pudesse estar praticando contra ela ou desejando contra ela. Ela não foi brigar com aqueles que estavam matando Jesus, condenando Jesus Cristo. E lá no alto do Calvário, a grande lição de Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, foi compartilhada pelo silêncio de Maria, no alto do Calvário. Esta mulher não é uma mulher qualquer. Esta mulher é uma mulher escolhida pelo próprio Deus para ser a mãe do Salvador. Ela foi escolhida para esmagar a cabeça da serpente, a serpente perigosa, venenosa, o demônio.
e ela esmaga a cabeça e o filho dela destrói a cabeça. A descendência dela é que destrói a cabeça da serpente infernal. Ela é mulher da paz, ela não quer o veneno no coração de ninguém. E por isso você não encontra no Evangelho nenhuma referência a Nossa Senhora como vingativa. O que encontramos em Nossa Senhora é o silêncio. E ela foi vitoriosa. A vitória vem para aquele que anda nos caminhos de Cristo, e não só aqueles que defendem os seus próprios direitos. É aquele que ama a Cristo, é que tem vitória. Nossa Senhora das Vitórias, nós assim elogiamos, assim homenageamos. Nossa Senhora das Vitórias, ela é vitoriosa, ela conquista vitórias para nós. Conquista vitórias para nós. Ela imobiliza o demônio, para que o seu filho esmague a cabeça dessa serpente e ela não faça mal a ninguém. E Jesus diz aqui assim: não enfrenteis quem é malvado. Tem gente malvada, nesse mundo tem gente malvada, infelizmente. Quer dizer, são aqueles que não ouvem a palavra, ou ouvem e não querem viver, não querem abraçá-la. Mas Jesus diz, não enfrente essa pessoa. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece também a esquerda. Irmãos, a lição de hoje é muito bonita. A lição de hoje não deixa de ser exigente, mas é aquela que nos salva. É aquela que nos faz santuários de Deus, como está escrito na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Vós sois templos, vós sois santuários de Deus. Santuário é o lugar da santidade. Isso aqui é um santuário. É o lugar da santidade. Nós entramos aqui com respeito. Nós dizemos, isso aqui é a casa de Deus. É o santuário de Deus. Ontem eu vi um homem do terço, quando foi subir as escadas do altar, antes de subir ele beijou ali. Eu falei, que cena bonita. Ele está reconhecendo que esse chão é um chão sagrado, como aquele lá do alto Monte Horebe, que Deus falou a Moisés, tira as sandálias, porque este chão é sagrado. Então, o templo é sagrado. O santuário é um lugar agradável, a gente se encontra aqui, a gente nem quer sair daqui. Mas, São Paulo diz, mas você também é um santuário. O seu coração, o seu corpo, a sua alma é um santuário, quer dizer, Deus trabalha aí. Se você é batizado, você é crismado, você é um templo, bento e consagrado. E aí Deus quer morar no templo do seu coração. Mas aí para Deus entrar tem que tirar de fato o ódio, a vingança, a maldade, a maledicência. Nós vamos trabalhando assim, dia por dia, vamos ficando cada vez mais perfeitos. Que Nossa Senhora, meus irmãos, nos proteja, porque é mãe bondosa, mesmo que tenhamos cometido algum pecado, que ela peça ao nosso Senhor perdão, e nós vamos procurando a reconciliação com Deus no sacramento da penitência, na Eucaristia, na participação da vida na nossa comunidade. Vamos participando e vamos ficando cada vez mais perfeitos, não pelas nossas virtudes propriamente, mas pela misericórdia de Deus que nos olha sempre como alguém que tem boa vontade de crescer na vida de fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. cançãonovaplay.com. Assine já!